Olá, papai! Olá, mamãe! Sejam muito bem-vindos ao nosso canal no YouTube. Vocês estão no canal do Instituto Somos Pais. Eu sou a fundadora, sou orientadora educacional e coach de pais. Nesse vídeo, nós vamos continuar a nossa série sobre disciplina positiva, educação positiva, que traz uma reflexão muito forte, muito intensa, muito profundo. Se perguntar se é possível educar os filhos de uma forma diferente. Então, nosso trabalho enquanto educador da disciplina positiva, vou botar novamente aqui o livrinho para quem tem interesse de ler, não precisa ter a formação para poder fazer a disciplina positiva, vocês podem ler esse livro, está em todas as livrarias que vocês possam imaginar. Existe uma quantidade já de educadores no Brasil levando essa mensagem. E é um convite, é uma proposta tão difícil que nem todo mundo consegue entender o que é que significa educar os nossos filhos através da disciplina positiva, que é educar os nossos filhos com amor e com limites, sim. Não somos simplesmente paz e amor, onde a gente não coloca regras e limites. Muito pelo contrário. Fazemos a educação através do diálogo, da empatia, do encorajamento. É uma educação que tem como base o respeito mútuo. Nós respeitamos os nossos filhos, existe uma individualidade ali, nós temos que respeitar isso. Mas nós temos que também colocar os limites, porque senão eles não conseguem entender até onde eles podem ir. Então é um convite muito forte, muito intenso, que é difícil para alguns pais perceberem que existe uma nova forma, existe um novo caminho de educar. Eu sempre estou aqui, todo domingo, um vídeo novo no YouTube, para que a gente possa se perguntar isso. Eu me pergunto isso todos os dias, é um trabalho diário. É possível educar de uma forma diferente? Sim, é possível. A gente só precisa perceber que existe um novo caminho. E hoje vai ser a 5ª aula dessa série que eu estou fazendo, da educação positiva, da educação empática, que tem como base a disciplina positiva. Na aula passada, eu aconselho que vocês assistam as aulas anteriores, porque já falamos de princípios, já falamos dos tipos de parentalidade. E na aula passada, a nossa 4ª aula, nós falamos sobre o que é que a gente ensina aos nossos filhos quando praticamos a punição. E vamos entender a punição não somente como o castigo, mas punição é tirar tudo que a criança gosta. Quando eu tiro um brinquedo, quando eu tiro a televisão, a privação é um tipo de punição. Então nós conversamos sobre o que é que nós ensinamos para os nossos filhos, que é retratado pela disciplina positiva como os 4 R da punição. E hoje nós vamos falar como é que nós podemos conseguir a cooperação dos filhos, né? Página 24, para quem está acompanhando no livro. Também nós temos esses 4 passos, né? De que forma que a gente pode conseguir a cooperação. E cooperação, vamos entender que é como é que eu consigo entrar nesse processo de encorajar o meu filho. O primeiro passo é expressar compreensão pelos sentimentos da criança. Isso é difícil, porque para que a gente consiga expressar que estamos entendendo o que a criança está sentindo, a gente precisa de fato entender o que a criança está sentindo. E para entender de fato o que a criança está sentindo, nós precisamos entender quando isso acontece com a gente. Então, fica aqui uma pergunta de como que nós estamos entendendo as nossas emoções. Quando eu estou triste, com raiva, frustrada, ansiosa, nervosa, irritada, seja qual for esse sentimento negativo, porque nos traz essa reflexão, ela acontece mais, e essa paralisação, inclusive, das nossas atitudes, esse bloqueio acontece mais nos sentimentos negativos. Quando nós sentimos isso, nós percebemos e nós nos perguntamos, nós sabemos entender e lidar com essas emoções, porque senão eu não vou conseguir entender quando o meu filho está ansioso, quando o meu filho está passando por um pico de raiva, por um ódio, por uma raiva descontrolada, um sentimento de vingança, seja qual for. Então, esse é o primeiro passo. Expressar compreensão pelos sentimentos da criança, né, dos nossos filhos, ou de qualquer criança do nosso convívio. O segundo passo é mostrar empatia sem mostrar concordância. O que é que isso quer dizer? Empatia não quer dizer que você está concordando ou que você está permitindo. Simplesmente mostra que você compreende aquele sentimento. Nós temos uma dificuldade muito grande de entender a palavra empatia.
Então fica aqui um outro exercício, né? O segundo exercício é a segunda reflexão. Vamos também nos perguntar sobre o que era empatia. E eu preciso mostrar que eu estou entendendo o que meu filho está sentindo, mostrar essa empatia. E a gente pode fazer isso dando nome de fato a essas emoções, né? Mostrando de fato que nós entendemos, né? Falar, eu sei que você está com raiva porque você queria tal coisa, eu sei que você está magoado porque você queria tal coisa. Uma dica bem legal é compartilhar quando nós sentimos isso, né? Ou quando nós sentimos isso, uma situação que nós já vivemos, né? Então a gente precisa estar sempre naquele pensamento lúdico. A nossa comunicação com a criança precisa ser de uma forma limitada, no sentido de não é ter muitas palavras, não é ter um vocabulário rico, não é ter uma quantidade rica, né? Nem quantidade, nem um grau de complexidade nessa conversa. Mas nós temos que falar pouco e de forma objetiva. Então, uma forma seria você falar, nossa, a mamãe também já passou por isso em tal dia, em tal situação. Perceba como a frase é curta. Mas com isso eu já consigo fazer esses dois passos. Eu consigo, a criança vai entender que eu estou compreendendo aquela dor, aquele sentimento, e eu já consigo mostrar empatia, sem de fato mostrar concordância. Eu não preciso concordar, eu preciso compreender. O terceiro passo é compartilhar seus sentimentos e percepções. Então, quando a gente estabelece esse contato, a gente faz essa compreensão, essa empatia, depois nós precisamos conversar sobre isso. E essa é a maior dificuldade dos adultos, porque a gente não aprendeu a lidar com as nossas emoções, então a gente não sabe lidar com a emoção dos filhos. Então é muito difícil para a gente parar e falar coisas como, né, eu já mencionei aqui como exemplo, nossa, eu sei que você está magoado, eu sei que você está triste, né? É difícil a gente dar nome aos sentimentos, porque às vezes nem nós sabemos. Mas é isso que a gente precisa fazer, é essa partilha que tem que acontecer, né? Compartilhar esses sentimentos e percepções. E quando a gente faz esses dois passos de uma forma muito sincera e muito amigável, esse terceiro passo ele acontece de uma forma muito natural e a criança já vai estar pronta para te ouvir. Porque eu mostrei compreensão, eu estabeleci um contato, eu mostrei a minha empatia no sentido de que eu compreendo essa criança. Então ela consegue se conectar, existe uma conexão e ela está pronta para te ouvir. Então é nessa hora, exatamente nesse passo que nós vamos compartilhar os sentimentos e as percepções, que a gente começa a ensinar os nossos filhos a lidar com as emoções que eles estão sentindo. Esse é um grande momento, é uma oportunidade muito rica de você dar nomes aos sentimentos, de você falar de quando você também sentiu, quando você sente e o que você faz. É uma oportunidade muito rica esse terceiro passo, né? E o quarto passo é convide a criança a pensar em uma solução. Gente, tem uma dificuldade muito grande das famílias hoje, quando eu faço um atendimento, quando a gente faz um programa de mentoria, uma consultoria, os atendimentos por Skype, né, para quem não sabe, tem atendimento, enfim, pode acontecer em todo o Brasil. As famílias estão muito presas e não conseguem perceber que a solução daquilo que aconteceu precisa acontecer junto com a criança, né? Por várias razões, né? Mas a principal é que nós viemos dessa educação onde os pais falam que deve ser feito. Então, é um grande padrão de educação, falei até sobre isso na live de quinta-feira, né? É um padrão de educação que a gente termina repetindo. Eu vou falar para o meu filho o que deve ser feito. E não é bem esse o grande objetivo da nossa função de pai e mãe, que é educar os filhos. A gente precisa encorajar. Então eu não vou solucionar, eu vou trazer o meu filho para achar essa solução comigo, que é exatamente esse, convidar a criança a pensar em uma solução. A gente vai perguntar se ela tem alguma ideia para que isso não volte a acontecer. Se ela percebe algo que ela faça para evitar esse problema. E aí sim, se ela não souber, nós vamos fornecer algumas sugestões para que a gente consiga entrar, né, nesse consenso. E essas sugestões que a gente vai oferecer para a criança, caso ela não encontre, e é uma pergunta muito simples, tá, gente? Nossa, enfim, eu vou dar um exemplo que aconteceu recentemente comigo, né, com a minha filha.
Um dia ela ficou muito irritada, muito chateadinha, muito estressada porque não queria tomar banho. Aparentemente sem razão alguma, né? Aquela crise compulsória de choro porque não queria tomar banho. Depois, nesse quarto passo, onde eu queria pensar com ela, né? Trazer ela para pensar comigo sobre qual é a solução daquela situação. Então foi muito gostoso e foi muito gratificante perceber que depois de uma pergunta a gente tem que fazer essas perguntas curiosas, essas perguntas poderosas, que vão encorajar a criança a pensar na solução. Né? Então eu simplesmente perguntei duas coisas, né? Eu falei, nossa, mas o que é que a gente faz, mamãe, para não ficar sujo? E ela já parou. Nesse momento nós já estávamos conectadas, né? Ela já estava, né, até mais calma, porque ela já estava pronta para me ouvir. Né? Então o que é que nós fazemos para não ficar sujo? Aí ela parou, né? Ficou assim me olhando. Disse, o que é que você pode fazer para não ficar suja? Aí ela parou, tomar banho. E simplesmente desceu da cama e foi tomar banho. Então é saber perguntar para a criança, né? O que é que nós podemos fazer? Não deixe essa criança se sentir isolada, né? Ah, o que é que você pode fazer para não acontecer de novo? Não é bem essa pergunta, isso é uma pergunta de empresa, né? Isso é para o mundo corporativo. Mas para os filhos, você tem que se colocar junto, né? O que é que nós podemos fazer para que isso não aconteça de novo, né? O que é que a gente pode fazer para evitar isso? E aí, quando a criança começar a falar, você pode até sair do plural e ir para o singular. Né? Então, o que é que você pode fazer, meu filho, para que não aconteça novamente? Se a criança não souber, aí sim você vai tentar trazer as soluções, usando também essas perguntas. Bom, essa foi a nossa quinta aula. A série ao total vão ter 11 aulas. A nossa próxima aula, a sexta, nós vamos falar sobre a recuperação dos erros. Os erros, eles acontecem, são inevitáveis, porque nós somos imperfeitos. A partir do momento que a gente admite que somos seres imperfeitos, fica muito mais fácil recuperar o erro, que é exatamente a nossa próxima aula. Eu errei. E o que é que eu vou fazer agora para recuperar esse erro? Do mesmo jeito que tivemos 4 tópicos, vamos dizer assim, para as punições, do mesmo jeito que tivemos 4 tópicos para a cooperação, nós também vamos ter 3 tópicos para essa recuperação dos erros, que também é chamado de R. Quais são os 3 R's para a gente conseguir recuperar os erros? Então não perca a nossa próxima aula. Continue assistindo todo domingo vídeo novo aqui no canal do YouTube. Compartilhe, comente, curta, faça com que esse vídeo chegue para mais famílias que acreditam que pode ser feito algo diferente na nossa educação, que acredita que a mudança desse mundo e desse futuro melhor que a gente tanto espera e deseja, só depende de nós. E só depende dos pais no seu olhar diferente, na sua forma de olhar os seus filhos de uma forma diferente. Tá bom? Deixe seus comentários, eu vou adorar ler, eu vou adorar responder. Quem quiser falar comigo, pode também entrar no meu site, www.institutosomospais.com.br. Tem todos os cursos, todas as grades e todos os serviços que eu oferto. O meu telefone é 71DDD 991731446. Tá bom? Também convido aqui para vocês participarem do grupo do WhatsApp. Nós temos o papo de mãe e o papo de papai também. Tem 3 grupos para as mamães e um grupinho para o papai. Tá bom? Siga a gente nas redes sociais também. Facebook, Instagram, Instituto Somos Pais. Eu vejo vocês no próximo domingo com essa aula maravilhosa de recuperação de erros. Fiquem com Deus, uma semana iluminada, sabedoria e paz.